Fala galera do canal, estamos aqui com o Caio Pérez, uma honra imensa. E aí, Master? Pai, muito significado estar aqui hoje. E vamos contar porque o Caio é um fotógrafo extremamente talentoso. Eu tenho a honra e a satisfação dele ter fotografado meu casamento. Olha só, cara. Há 10 anos atrás, né, Caio? Quero agradecer. Né? Meu Deus. Esse é um quadro relativamente novo, assim, que a gente está inaugurando aqui. É o perfil fotográfico. Então vai abranger um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Bora lá. Mas vamos lá. Eu queria que você, primeiro agradecer muito, pela presença, por disponibilizar seu tempo. Ele mora em Umuarama. Ele vai contar um pouco mais sobre esses detalhes. Mas falar um pouco da sua formação, sua idade, né? Bom, E aí, galera? Cara, muito bom estar aqui. Você fez parte de momentos extremamente importantes na minha vida. E um deles é a minha formação, né? Uhum. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda. E o Murilo foi meu professor. Foi lá que eu pude conhecer ele, conhecer o universo da fotografia através dele. E o universo da fotografia de casamentos, que é onde eu tenho desenvolvido um pouco da minha vida através dele. E com o teu primeiro, né? Com o teu casamento. Isso, contar um pouco do seu início, na fotografia, né? Cara, foi muito legal. Na verdade, foi com um pouco de medo, porque quando você me convidou para o teu casamento, eu estava meio receoso, né? Nunca tinha fotografado isso. E quando as coisas aconteceram, para mim foi algo extremamente natural. Então eu me senti extremamente à vontade, livre e feliz por estar fazendo aquilo. Não só porque nós nos conhecemos e eu estava vivendo talvez um momento importante para a sua vida e isso me traria alegria, mas naquilo que eu estava desempenhando enquanto eu fazia isso. Enquanto eu sentia tudo isso, eu estava desempenhando algo que me fez muito feliz. Maravilha. Então o meu começo na fotografia foi com a fotografia de casamento, com o teu casamento, e a partir dali, tão livre e tão natural quanto foi para mim fotografar o seu casamento, as coisas começaram a acontecer. Outros amigos demonstraram interesse na minha fotografia de casamento. Na verdade, na minha fotografia, né? Acho que tem um pouco desse mito de que tal pessoa é um fotógrafo de casamento. Eu sou um fotógrafo. A minha vida ela é pautada por registrar coisas que fazem sentido para mim, que me trazem alegria, ou às vezes que me chocam e que me trazem questionamentos. Tanto que, sendo fotógrafo, eu fotografo minha vida pessoal, eu fotografo minha esposa dando banho na minha filha, eu fotografo meu filho correndo, meu filho tentando subir na janela de casa. E tudo isso faz parte, para mim, da fotografia de casamento. Com certeza. Porque casamento é uma porcentagem, uma parcela daquilo que a gente vive. Então é onde eu acabo desenvolvendo a minha função profissional, mas com o tempo eu percebi que o meu início de carreira, talvez, começou quando eu achei legal ver uma foto de uma árvore e aquilo mexeu comigo. Entendi. Então acho que é um ciclo. Com certeza. Como é que se diz? São as influências de vários contextos da vida que vão enriquecer nossa fotografia. Para quem não sabe, gente, tudo começou... Eu lecionei na Unipar, a Universidade Paranaense com sede em Umuarama. Hoje a gente está em Cascavel, moro em Cascavel, mas esse foi lá, eu lecionei de 2007 a 2011. E tinha um aluno, Caio Pérez, um menino novo, ainda mas era mais novo, né, cara? E era aquele rato de laboratório, gente, aquele aluno que se dedicava muito, como é que se diz, primeiro a chegar, o último a sair. Não tinha preguiça, no estúdio fotográfico, no laboratório. Tivemos a oportunidade de aprender também no analógico, né, cara? Sim. Então, fotografia analógica deu muita base também para compreender a fotografia. Mas, naquele ano, comecei em 2007, mas provavelmente não me recordo bem ao certo o ano, se foi o segundo ano de publicidade que você estava ou era o primeiro? Foi meu segundo ano. Segundo ano, né? Fotografia, não me lembro se era introdução, se era publicitária. Fotografia publicitária. Publicitária no estúdio, né? Que foi o primeiro contato que a gente teve. Com desenvolvimento analógico nisso, sim. Que isso foi em 2008. 2008. E naquele ano eu iria me casar no final do ano.
mas eu não tinha me identificado, gente, com nenhuma linguagem dos fotógrafos que a gente estava acostumado a fotografar. Então, nesse sentido, a minha linguagem já estava, talvez pelo contato com a fotografia, já estava um pouco mais, não sei se posso dizer exigente, mas a gente fica mais sensível a certas questões da fotografia, né? De linguagem, de técnica. E nesse sentido eu visitava os fotógrafos e eu sou um adepto ao fotojornalismo, gosto daquela situação de, né, fotografar o que está acontecendo e não tanto, naquela época principalmente eu estava muito mais focado em registrar, porque eu também tenho essa característica no meu trabalho fotográfico, o fotojornalismo de eventos, né? Depois um dia, se tiver oportunidade, mostro nas fotos das festas raves da adolescência, enfim. Sim. E eu gostava de fotografar aquele decorrer, né? Aquele momento fugidio, aquela situação mais relaxada, mais descontraída. E eu não encontrava isso nas fotos de casamento. Eram uns álbuns mais posados, todo aquele protocolo. E nesse sentido eu vi um potencial grande no Caio em se desprender desses cânones, dessas amarras, né, desse formato que estava sendo usado na fotografia muito mais naquela época, né? Hoje a gente percebeu que a fotografia evoluiu muito e tem que evoluir, né? A fotografia de casamento especificamente. As coisas estão mais livres, né? Isso, mais livre, mas na época não. E aquele aluno muito dedicado, eu falei, era no começo do ano, eu convidei ele no começo do ano para fazer a foto do casamento. Mas ele foi me responder um mês Antes do casamento. um mês antes, né? Eu ia casar em dezembro, convidei no começo do semestre, ali por março, não me lembro bem. Mas, na verdade, até pensei, eu gosto muito daquele filme Forrest Gump. Uhum. E aquele casamento do Forrest no jardim, ao ar livre, né, a natureza, aquele verde. Eu, graças a Deus, realizei com a minha mulher, a Jubiane, um casamento nesses moldes. Vou tentar mostrar algumas imagens aí no decorrer desse bate-papo. Mas eu consegui, graças ao Caio, a equipe, a outros parceiros também que estavam lá, a registrar esse momento, né? Que é diferente de uma igreja com ISO controlado, com iluminação controlada. Então, nesse sentido, foi muito especial e agradeço muito pela oportunidade. Se eu estou aqui hoje é porque eu estive antes naquele outro momento, né? Foi o que me direcionou para minha carreira, porque quando você me apresentou referências na área, não era o que eu entendia, eu não tinha noção de que fotografia de casamento poderia ser tão livre ou talvez tão natural. Acho que a palavra exata seria realmente essa, tão natural. Quanto é para ser realmente, quanto deveria ser um casamento. Uhum. Eu não tinha essa noção do quanto as coisas poderiam simplesmente acontecer e talvez nós interferirmos um pouco menos para a gente daí ter muito mais da essência do que a gente está fotografando. Porque hoje a gente está falando de uma realidade, pessoal, que mudou muito a linguagem da fotografia. O digital, todas essas questões das redes sociais, da capacidade dos smartphones, né? Sim. Em fotografar. Antigamente a gente estava comentando no início, né? Como evoluiu muito rápido tudo isso. Transformou totalmente a linguagem em alguns aspectos. E ainda bem que a gente está experienciando tudo isso, né, Sim, cara? é bom. Mas vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Eu gostaria que você apontasse, né, alguns pontos de amadurecimento que você atingiu na sua carreira fotográfica, né, comparando com o início. Porque provavelmente você iniciou lá nessa época, 2008. Sim. E agora, 10 anos depois, o que você consegue observar hoje que amadureceu comparado com 10 anos atrás? Cara, eu acho que em diversas áreas e por conta da fotografia. Acho que o principal, eu diria que talvez é a minha percepção das coisas e das pessoas, né? Não lembro exatamente quem disse, mas é uma frase muito famosa na fotografia. Se você tiver na internet, aí você pode buscar o autor porque vai fazer muito sentido.
Essa frase é de que quando você quer ensinar uma pessoa a enxergar realmente as coisas, dá uma câmera para ela. Olha que bacana. E assim, para mim fez muito sentido, porque tendo uma câmera, eu comecei a perceber no meu processo de aprendizagem, de crescimento fotográfico, a perceber coisas diferentes. Então, por exemplo, uma das coisas que às vezes eu me pego pensando, lembrando do meu primeiro casamento que foi o seu, como seria o meu registro daquilo que aconteceu hoje? Se eu tivesse essa experiência de voltar no tempo com talvez esse amadurecimento, esse conhecimento, como seria hoje? E então acho que a percepção de como são as coisas, de como são as pessoas, acho que foi o meu maior amadurecimento, né? E isso, por conta da fotografia, influenciou minha vida pessoal, minha vida familiar, a minha forma de criar os meus filhos. E então assim, quando a gente troca ideia e eu falo que eu sou muito grato a você e ao Leonardo, que foi professor do primeiro ano, Que também legal, me apresentou ao Léo universo da Delgado, fotografia. um abraço pro Léo. Foram pessoas assim, Parceiro. fundamentais para mim. E quando eu falo dessa gratidão, cara, é de verdade. Não é uma gratidão de tipo assim, pô, cara, valeu aí por ter me convidado para fazer seu casamento. Ela refletiu, essa profissão que hoje eu me encontro, ela reflete e ela ecoa na vida dos meus filhos, através de vivências e de coisas que são importantes para nós, que eu só tive essa percepção nesse amadurecimento que eu tive através da fotografia e muitas vezes que a fotografia me mostrou, porque antes eu não teria essa percepção. Então, esse sem dúvida acho que seria o maior amadurecimento. A minha forma de perceber pessoas, a minha forma de lidar com o casal hoje, eu acredito que é completamente diferente ao que eu fiz no meu começo da carreira, por exemplo, né? Entendendo isso, eu aprendi a valorizar outras coisas. Eu tive nesse intermeio o meu casamento. Eu passei por esse processo. Então cara, é muito mágico você perceber que às vezes observando, ouvindo mais, acho que esse é um outro ponto interessante. Eu comecei a ouvir mais do que falar mais. E para mim é uma dificuldade, porque normalmente eu sou extremamente tagarela, falo bastante. Então, para mim foi melhor. Característica do comunicólogo, Nossa, né? Do pessoal da comunicação, né? Isso é bom. Isso é bom, mas é sempre uma luta, porque a gente tem que aprender sempre a ouvir mais, né? Com certeza, com certeza. E eu comecei a ouvir mais os casais e eu percebi que eles me dão estrutura. Nós vamos até falar um pouco disso, mas eles me dão a estrutura e a narrativa de tudo que eu vou fazer. É até interessante, é como se eu fosse produzir um material de cinema e o roteiro eles já me entregam todo pronto. Né? Bacana. O que eu vou fazer talvez é decupar isso. Com certeza. Construir cenas que vão dizer aquilo que eles me julgam como importante, eles mostram para mim que é importante na vida deles. Então eu acho que esses pontos seriam os principais, cara. Percepção, entender melhor as pessoas e ouvir mais para compreender quem eles são e dessa maneira aprender a ouvir mais, eu ter mais coisas para trabalhar e como construir melhor meu trabalho. Com certeza, eu percebo que você adquiriu já uma sensibilidade mais apurada, né? Uhum. Com relação a observar, perceber o mundo, ver, registrar, obviamente, e humanização também, né, cara? Que acho que você foi adquirindo com o decorrer da vida, com as situações de casamento, a gente vai vivendo, filhos e tudo mais, a gente vai mudando a percepção do mundo. E isso é bacana porque a gente, né, age em vários níveis de sentido e de significado, né? Sim. A gente percebe e captura isso também, né? Isso envolve muito a questão da semiótica na imagem. Então, quando você olha para uma imagem, os filtros culturais, né? Uma hora a gente pode também bater um papo sobre isso. Mais fundo! Sobre questões da comunicação, da percepção, que são um pouquinho complexas, mas que são essenciais para compreender o ver, o estar no mundo, né, cara? Sem dúvida. Maravilha, vamos seguir aqui então. O equipamento é importante, cara? Como é que é o equilíbrio que você encontra, assim, para quem às vezes está iniciando? Às vezes tem muita gente que pensa, não, tem que ter aquele equipamento, e só aquele equipamento vai me levar num nível acima. Sim. E tem muito mito nisso, né? Porque
às vezes um fotógrafo muito experiente pode fazer foto com uma câmera descartável, por exemplo, né? Ah, sem dúvida. Na verdade, a ideia de que equipamento é importante, eu acho que depende do que você quer fazer. Exato. Por exemplo, a fotografia em si, ela precisa de um material para que você registre, um olhar e criatividade, né? Talvez é a cena que você vai compor. Eu já vi ensaios fotográficos, que inclusive foi um desafio que o fotógrafo se fez, ele fotografou apenas com o celular. Não. Cara, o essencial para a foto está ali. Exato. Entendeu? Talvez o aparato técnico pode facilitar uma coisa, limitar talvez em outra, mas o essencial para a fotografia é o material que você tem no momento. Com certeza. Né? Uma coisa que a gente conversa muito sobre essa ideia de equipamento é que é uma indústria. Então, se você for adquirindo tudo que as indústrias te dizem que você precisa, você nunca vai parar. E você, dessa maneira, provavelmente vai direcionar o que é importante para a sua carreira no ponto mais, talvez no tripé mais fraco. Exatamente. Né? O conhecimento é essencial. Né? Se você puder direcionar a sua carreira em absorver conhecimentos, não importa o equipamento que você tenha na mão, provavelmente você vai criar um material riquíssimo em apelo visual, em estrutura, em história, em narrativa e talvez para aquilo que é importante para quem você está fotografando ou de repente para o trabalho que você está desenvolvendo. Né? É claro, a gente também não pode ser unicamente filosófico em dizer que sim, o equipamento pode trazer um auxílio, ele pode fazer um pouco de diferença no quesito técnico. Um equipamento mais sensível à luz te permite você fotografar em situações com menos luz e absorver uma fotografia esteticamente boa. Né? E um equipamento que não te oferece isso, você tem que trabalhar com essa limitação. Mas o conhecimento, novamente nessa parte, ele é fundamental, porque nesse quesito, se você tem um equipamento que não tem talvez todos aqueles recursos, com o conhecimento você provavelmente consegue um resultado semelhante. Com certeza. Né? Então o equipamento, né? Ele é importante? Não é o essencial. Nesse quesito de você ficar se refazendo ou buscando. Eu acho que tem outras buscas importantes que você deve fazer e depois que você tem um equipamento que você julga que está bom, você não precisa ficar mais nessa correria, nessa loteria de buscar aquele equipamento, sempre aquele equipamento novo que está saindo, ou a tecnologia que agora é a da vez. Entendi. Né? Entendi. Maravilha, pessoal. Então o equipamento ele é importante sim, dependendo do que você quer alcançar, do resultado que você quer alcançar, né? Dependendo da exigência do que seu cliente quer para aquele material. Mas cada um vai com o tempo e com a prática fotográfica entender as suas necessidades, as necessidades reais dos seus clientes e não ficar tão preocupado em estar sempre comprando aquele último equipamento que realmente, como a indústria você mencionou, ela é importante, né? Gera emprego, traz avanço tecnológico, mas cada um sabe a sua real necessidade e tem que pesar para ver o que realmente vale a pena investir. Né? Sem dúvida. Eu diria que assim, você tendo equipamento que te entrega o que você precisa, o teu próximo investimento não precisa ser equipamento. É melhor que seja um curso. Exatamente. Um curso, uma viagem, uma imersão fotográfica, enfim. Algo que alimente o equipamento principal, né? Acho que esse que seria o lance. Você mencionou tripé, né? Do tripé mais fraco que seria a parte técnica, vamos dizer assim. Sim. E poderia falar os outros? Cara, é opinião, tá? Mas vou dizer, eu acho que para o desenvolvimento de uma boa fotografia, equipamento, que talvez seria o mais fraco. Equipamento. Percepção. Eu acho que daí, até pelo que eu falei sobre como foi importante para mim, eu acho que esse é um dos essenciais. Percepção do ambiente, da história, perceber o contexto. De forma ampla. Dessa maneira percebe o contexto, percebe o teu sujeito, o teu objeto a ser fotografado, como você encaixa ele nesse contexto daquilo que você vai fotografar. Por exemplo, num casamento, como eu vou estruturar a história de duas pessoas, que na verdade é uma união de duas famílias, e a gente está vivendo uma festa, as pessoas estão dançando, por exemplo. Né?
Então, tudo isso eu acho que está ligado à percepção. E né? inclui as composições fotográficas, regras ou não tanto? Eu diria que sim, que sim, porque nesse caso, como você expõe o que você percebeu, você precisa, eu acho que, absorver algumas coisas para saber como melhor expor Exato. aquilo que você está percebendo, né? Normalmente, num trabalho de casamento, eu entendo que muito do que eu, por exemplo, eu, na verdade, fotógrafo, faço, ver como um observador aquilo e dispor em elementos. Isso pode ser em fotografia de camada, em que eu vou estruturar, por exemplo, o meu sujeito no primeiro plano, o meu contexto no segundo, ou o contrário. Eu posso estruturar isso para mostrar a percepção que eu estou tendo a respeito do que nós estamos vivendo nesse momento, né? Então, todo o conhecimento técnico, o conhecimento de regras da fotografia, o conhecimento de composições, isso vai te ajudar em como você estrutura a tua percepção para que as outras pessoas absorvam aquilo. Com certeza. Né? Com certeza. Porque eu entendo que, assim, principalmente a fotografia de casamento, ela serve como se fosse uma placa que indica algo. Entendi. Não é o lugar, o objeto em si. Se o casal não tiver realmente vivido aquele momento e absorvido as experiências que eles estão tendo do dia do casamento, quando ele olhar a fotografia de casamento dele, talvez não vai ter sentido. Tá certo. Porque a fotografia, nesse caso, para mim, ela serve para que o casal veja e lembre do que envolveu tudo aquilo. Então, a percepção que eu tenho quando eu estruturo ela de uma forma bem construída, a narrativa toda, o casal, aí sim ele consegue se enxergar naquilo e traz à memória dele aquilo que ele viveu. Com certeza. Cria uma conexão emocional, né? Exatamente. Equipamento? Mais fraco. Percepção. Cara, o terceiro, eu vou tentar explicar para não dizer uma palavra só. Entendi. Eu diria que é você se conhecer. Talvez o autoconhecimento. Aham. Porque daí, tendo uma boa percepção, você vai desenvolver o autoconhecimento seu e utilizar o equipamento que você tem. Para, de novo, aplicar a tua percepção. E você só aplica isso porque você se Eles conhece. são interdependentes. Né? Eu acho que não tem... Os três fatores na visão do Caio é que eles são interdependentes. Eles constroem a base para aquilo, né? Exatamente. Que é a fotografia. Com certeza. Então, o equipamento, a percepção e o autoconhecimento. E eu acho que um leva você a ter o outro, né? Com certeza. A tua percepção faz você se conhecer melhor. Se conhecendo melhor, você percebe que equipamento, talvez eu não preciso mais investir aquilo que eu tenho. Mas eu só posso fazer isso porque eu tenho uma boa percepção que foi construída através de cultura, de ensino, de busca de conhecimento e de me autoconhecer. Então aí eu posso fazer sabendo quem eu sou e fazendo isso. E eu falo de sabendo quem eu sou porque senão você fica num outro ciclo que é assim, não, então agora eu tenho que fotografar igual fulano de tal. Você não cria um estilo, uma identidade. Exato, você não cria identidade. Agora, por exemplo, sabendo quem eu sou e o que a fotografia reflete, a minha fotografia reflete para as pessoas, você constrói tudo isso. Senão você, nesse outro tripé, ele vai estar sempre pendendo para um lado, porque você não é você. Você é um pouquinho daquele ali naquele momento. No outro momento você é um pouco de outra pessoa. E isso é natural para quem está começando e ainda não se identificou, não está se conhecendo. As influências são importantíssimas, mas até você encontrar o seu próprio estilo pessoal, né? A sua identidade fotográfica do seu trabalho, leva um tempo, né Caio? E é natural que com o decorrer do trabalho, das referências, do fazer e do que você realmente você acaba expressando o que é o seu trabalho, né? A identidade dele. E não tem muito certo e errado, né? Eu que lecionei muito na graduação, hoje eu estou mais na pós-graduação, eu percebo muito que os iniciantes na fotografia às vezes perguntam o que é certo, o que é errado nessas questões de fazer a fotografia. É bem subjetivo, o que a gente pode se garantir como professor para cobrar em prova são questões técnicas, né? Que seria o tripé mais fraco, como o Caio disse. E, na verdade, acho que a grande dica, né, é amadurecer outros aspectos, né, do fazer fotográfico, da criação da imagem, né?
Isso é essencial. E nisso envolve toda a questão de ler livros de arte, visitar galerias. Sim. E estar sempre estudando. Né? Vai ajudar a tua percepção e vai construir daí pontos chaves em quem você é. Exatamente. Porque daí você pode observar tal fotografia ou tal obra de arte, ou observar tal coisa, sabendo que aquilo é extremamente importante, que pode alimentar a sua alma, mas não necessariamente para que você se alimente, você tem que replicar aquilo. Às vezes é simplesmente uma forma de observar, de contemplar e alimentar você. Com certeza. Mas você daí tendo plena convicção de quem você é, você daí não precisa ficar replicando coisas de outros, entendeu? A influência, ela é muito positiva quando ela tem uma absorção natural. Você começa a ver aquilo, talvez aquilo você vê porque te intriga, Sim. ou porque te gera um questionamento que você ainda nem sabe lá muito bem qual é, mas você vai percebendo que tudo que aquilo gera em você nem é tão importante quanto as respostas. Na verdade, ele vai te gerando questionamentos e esse questionamento te leva a ser quem você é. Com certeza. Né? E aí essa influência, quando é absorvida de forma natural, ela se transforma na tua fotografia, no que você expressa. Agora, quando você vê algo, não compreende, apenas replica, a gente vai entrar num outro ciclo que eu acho que o caminho não é tão bom. Com certeza, com certeza. Maravilha, maravilha. Viu por que eu falo demais? Não, mas esse quadro é justamente um quadro para a gente aprofundar um pouco nessas questões, não ficar tanto no ambiente técnico, né? Que a Lotus ela tem essa intenção de, como é que se diz, explicar o ambiente técnico, principalmente da cor e, enfim, né? Do gerenciamento de cores, que é importante para atingir certos resultados, mas vai muito além disso, né? A fotografia, a imagem é muito mais a arte em si, que é o universo imagético, né? Que a gente trabalha com imagens, é muito mais profundo. Então a gente está também trazendo esses pontos de reflexão aqui. Espero que o pessoal aí de casa esteja gostando. Mas vamos lá. Qual que é o significado de ser fotógrafo de casamento? Cara, um pouco do que eu falei, assim, o significado de ser fotógrafo de casamento é entender que naquele dia, além desse ponto de que eu acho que um fotógrafo de casamento, ele antes de tudo é um fotógrafo, né? Como você já tinha mencionado. Eu acho que quando a gente parte pro casamento, um fotógrafo de casamento, naquele momento ele tem uma pessoa que tem um problema, digamos assim. Tem um problema. E esse problema, ele pode ser simplesmente do ponto de vista superficial e do ponto de vista filosófico. Superficial, a pessoa vai se casar e ela precisa de registro de alguém que fotografe. Sim, né? sim. Então o fotógrafo de casamento, digamos assim, no ponto de vista básico, ele tem que resolver esse problema. Ele precisa registrar o que vai acontecer. Problema do registro do evento. Do evento, né? Acabou o evento, você tem que estar com os protocolos registrados e com aquele momento construído ali para que as pessoas possam ver depois. O ponto de vista filosófico do fotógrafo de casamento, aí, e assim, uma coisa que eu acho que tem mudado muito no mercado e que tem tornado mais livre, é porque as pessoas, eu acho que têm começado a perceber que elas têm esse problema filosófico que ela quer encontrar, que ela quer buscar ali em alguma pessoa para fotografar ou filmar o casamento, por exemplo, e que ela nem tem, talvez, a ciência de que é isso. Inconsciente, né? Inconsciente. Essa necessidade busca isso, inconsciente. Que é quando a pessoa se identifica com quem você é. Com e certeza. às vezes não, eu diria que como fotógrafo, como fotógrafo. Porque eu acho que o mais importante nesse aspecto, e ontem eu conversava isso com alguns amigos aqui da cidade, quando você... Aí a tua fotografia, quem você é, está conversando com o porquê da pessoa. Entendeu? E toda essa conexão, quando a gente não conversa simplesmente com o quê? Qual é o quê? Eu preciso de fotos de casamento. Mas você conversa com o porquê, aí toda a conexão é construída para que daí você desenvolva o trabalho. E aí entra um pouco daí, a gente comentou já um pouco, mas isso aí vai tornar a tua narrativa ali, cara, é de uma outra forma. Aí, de novo, você consegue absorver. Ontem eu fotografei um casal e a gente começou a conversar as coisas e a gente sentou na beira da lagoa, a gente sentou todo mundo com o pezinho na água, começou a conversar. E eles não perceberam. A gente não estava com a câmera, a gente estava fazendo um reconhecimento do lugar, a gente estava trocando a ideia, mas o ensaio já tinha começado. Com certeza. Só que tinha começado do ponto de vista de conexão. Exato. Todo o ensaio rolou de uma forma extremamente tranquila,
foi divertido, foi gostoso, acabou na piscina, todo mundo na piscina se divertindo e a gente construiu um dia em que para mim foi muito legal viver, foi muito legal fazer aquilo com aquele casal e eu tenho certeza que para eles também, sem ficar só do ponto de vista de eles precisam de um ensaio pré-casamento e eu vou ali fotografar. A gente viveu um dia juntos. Então, quando você atinge esse segundo lado, que é o porquê, o problema filosófico... Esse nível, né? Essa dimensão, né? A dimensão que isso tem é tão grande que envolve trocentas outras coisas. Com certeza. O casal se sentiu extremamente à vontade. Eu tenho certeza que se algum amigo dele perguntar, e aí, mano, como é que foi o ensaio lá? É zica, é difícil fazer, né? Ele vai falar assim, cara, foi muito massa. Cara, nadei no lago, velho, fui pra piscina. A gente ficou namorando no sofá de casa. Foi um dia gostoso. E aí vai envolver tanta coisa, cara, porque como foi um dia bom, eu tenho certeza que a próxima vez que eles voltarem para esse lugar, eles vão falar, meu, você lembra do ensaio? Como é que foi? Memórias, legal? né? Memórias. Torna tudo vivo daí. Com certeza. E se você parar para analisar, volta aí um pouquinho o vídeo, você que tá assistindo. É tudo uma conexão. Exato. Né? Essa percepção, você conversando com o porquê, nós vamos achar pontos em comuns que aí vai tornar o nosso dia legal. Que a gente não precisa forçar as coisas. Então torna natural. Capturando as coisas de forma natural, nós vamos mostrar para o casal quem eles são. E é isso que é o mais importante. Quem eles são. Isso já diferencia o ensaio que você fez de fulano de tal para ciclano de tal. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Não é aquele pré-formatado, né? Sempre a mesma situação. Exato. Como eu lembro no início da conversa também. Exato. Olhavam o mesmo álbum, as mesmas cenas, aquela mesma... Né, aquele mesmo aspecto que eu não me identificava e realmente isso faz toda a diferença. Então, a conexão assim, com a gente falou de alguns aspectos. Se a gente for continuar a conversa sobre, isso vai dar uma volta tão grande e cria um ciclo. E aí esse ciclo pode ser direcionado a outras pessoas simplesmente porque o nosso dia foi agradável. Com certeza. Então, cara, é uma roda viva. E o casal me dá toda a narrativa da história deles, né? Então, assim, o que a gente conversava antes... eu entendendo esses aspectos e conversando sobre, às vezes, coisa que não é fotografia com o casal, entendendo essa conexão que está havendo entre a gente, respeitando ela. Com certeza. Eu consigo criar pontos em que o casal me fala tudo que é importante para eles para que eu fotografe, de uma forma que para eles vai ser única, e eles me dão tudo pronto. Toda a história deles está pronta para que eu faça. Eu vou decupar agora, se a gente for fazer do ponto de vista de um roteiro de cinema, eles escreveram o roteiro, eu estou vivendo parte do período do roteiro com eles, e agora eu só vou decupar baseado no que eles gostam, no ambiente que a gente está vivendo. Né? Que bacana. É um ciclo que eu acho que torna tudo poderoso no final das contas. Com certeza, com muito significado. Quer falar o nome do casal? Vou falar, eu acho que para eles seria de boa também. Foi a Kelly Ajo e o Cacá Godoy. E a gente teve um dia massa num lugar que eu não conhecia, que é Marinas da Boa Vista de Aparecida. O Cacá é um brother meu, manda um abraço, eu vou convidá-lo a mostrar as fotos aqui, se o Caio permitir, claro, né? Para mim, não tem problema nenhum. Bom, galera, então agora vamos no encerramento aí, abrir a palavra, né, do Caio, se o Caio quiser comentar alguma coisa, né, as palavras finais aí. Cara, acho que não, acho que o papo foi legal, eu consegui talvez estender, mas explicar algumas coisas, dei algumas voltas, mas eu acho que é interessante. Não, tá. E hoje em dia, se for parar para analisar com 10 anos de carreira, eu estudo muito mais, eu busco muito mais, eu absorvo muito mais coisas e de coisas diferentes da fotografia, e eu acho que isso tem me gerado muitos questionamentos, e eu acho que isso tem sido muito bom, porque os questionamentos me levam a pensar sobre diversas coisas que têm amadurecido a minha vida pessoal e meu trabalho. Deixaria talvez uma única dica para as pessoas que estão assistindo a respeito. Conversem com pessoas de outra área, troquem ideias, paguem muito café para a galera para conversar sobre assuntos completamente diferentes da vida, ou talvez coisas que vocês não entendem bulhufas, mas conversem, troquem muita ideia, porque tudo que você troca ideia com uma pessoa, ela pode te gerar um ponto de conexão ou te plantar uma semente para algo que você vai pensar daqui a algum tempo. Com certeza. E a vida ela é cíclica. Vai enriquecer o repertório, né? Exato. Até em livros de fotografia, faça um curso de gastronomia, culinária, faça um outro hobby que vá oxigenar
Exatamente. O seu fazer fotográfico, sua percepção de Sim, mundo, você né? começa a entender sobre outras coisas. Viaje, né? Aprenda outros idiomas, outras línguas, outras culturas, né? Sim. Isso tudo vai conhecendo pessoas, tudo Nossa, isso vai trazer tanta coisa boa, sem contar fotografia, mas vai trazer tanta coisa boa para a tua vida, que tudo que você for fazer parece que você vai fazer mais leve. Vai ter pessoas que às vezes vão gostar muito de simplesmente você ter pago um café para que ela possa ouvir, para que você possa ouvir o que ela tem a dizer. E de todos os papos que você faz com alguém, você sempre leva um pouquinho, você sempre aprende um pouquinho de alguém, e isso vai influenciar em algum momento, mesmo que de novo você não perceba, mas em algum momento vai influenciar a tua vida. Aproveite as pessoas que têm ao seu redor, converse muito, ouça mais e invista tempo em pessoas. Sempre, em qualquer área de trabalho, as pessoas vão ser sempre mais importantes que as coisas. Invista tempo nisso. Maravilha. Eu queria... Nossa, show de bola. Queria que você passasse seus contatos, né? Redes sociais, site, pro pessoal. Boa. Vou passar algumas imagens, vou incluir no vídeo, mas quem quer conhecer mais, legal, né, profundamente seu trabalho. Meu Instagram, eu tenho um Instagram que é @perescaio. Lá você vai encontrar natureza, viagem, vida, e é meu Instagram pessoal. E o meu Instagram de trabalho é @CaioPérezWeddings, voltado um pouco mais direcionado para casamento. No meu Facebook, Caio Pérez Weddings também. Tá bem desatualizadão, vai para o Instagram que você vai absorver mais coisas. Meu e-mail, contato@caioperez.com.br, e me manda um e-mail para me questionar, para me contradizer sobre algo que eu falei, e esteja aberto, que eu justamente vou estar muito aberto a trocar ideia. Me dá um alô lá que eu vou estar à disposição para bater papo. Pessoal, se você gostou, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, dá aquele like, né, o joinha. E isso é só um primeiro bate-papo, né, cara? Porque a gente tem muita coisa para discutir. Tem um projeto Fotografia Livre, né, que você está desenvolvendo, que tem uma iniciativa muito bacana. E a gente, né, deixa aqui para o pessoal, se quiser ouvir mais também, comente. Sim. Porque, nossa, tem muito conteúdo, né? Verdade. Pro ano que vem, nós estamos hoje em 2018, não sei quando vai ser o vídeo, mas 2019 a gente vai voltar com esse projeto. E procura minhas redes aí que vai ter algo sobre... E provavelmente a gente vai trazer muito bate-papo, troca de ideia com pessoas de fotografia, de vídeo ou de outras áreas que vão alimentar. A gente vai pagar esse café por você, mas assista lá que vai valer a pena. Maravilha. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Caio. Valeu, Master. Obrigadão. Obrigado. Até o próximo encontro. Uma honra. Tchau, tchau. Tchau.